E aí, qual que é o exame que a gente costuma ver para sanar essa dúvida em relação principalmente às partes moles? É o exame de ressonância magnética, de ressonância nuclear magnética. Então, para partes moles, para o canal, para o líquido raquidiano, para os nervos, para a avaliação da forma, consistência, lesões discais, músculos e ligamentos, tudo isso a gente costuma solicitar uma ressonância para ter uma melhor definição e um melhor diagnóstico, um diagnóstico mais apurado. E também a ressonância magnética ela consegue avaliar a atividade metabólica, como edemas, como alterações de gordura, depósitos de gordura, por exemplo. Então, de forma bem simples, e aí até se tiver algum radiologista que possa ver isso, eu até já de antemão peço desculpa, mas de forma bem simples mesmo, o que um acadêmico precisa saber de tomografia computadorizada. Basicamente, falando de ressonância magnética da coluna. O que um acadêmico precisa saber de uma ressonância magnética na avaliação da coluna? É que existem duas ponderações de imagem, que a gente costuma falar, o T1 e o T2. O T1 ele é um exame bom para avaliação da parte óssea e também da gordura, tanto da região epidural quanto da região foraminal. E a imagem em T2, de um jeito mnemônico que costuma se ensinar de geração em geração, é que a imagem em T2, tudo que é água fica branco, tudo que é mais rico em água tende ao branco, tudo que é mais pobre em água tende ao escuro. E em coluna vertebral acaba sendo o exame que a gente mais avalia, é o exame em T2. Até tinha uma outra regra mnemônica, lembrar de H2O, do T2 de H2O, por quê? Porque é branco. E aí com isso a gente consegue avaliar o espaço discal, que é uma estrutura que tem a sua hidratação, a gente consegue avaliar melhor as raízes nervosas, ver se tem alguma radiculite, alguma alteração de sinal, e a gente consegue avaliar também, além da conformidade, a estrutura das facetas articulares. Eventualmente, a faceta articular como uma articulação, como qualquer outra articulação do nosso corpo, também sujeita a um estresse mecânico, pode causar uma sinovite, que é o acúmulo de líquido inflamatório no interior dessa articulação, e em T2 da ressonância magnética isso aparece muito bem, a gente fala que acende, aparece branco o interior da faceta articular nesses casos, falando especificamente aí das articulações facetárias e da aplicação da imagem em T2 na ressonância magnética para a coluna vertebral. E aí, de maneira bem simples mesmo, o funcionamento da ressonância magnética é o seguinte: a ressonância magnética é um grande ímã, que faz que quando ligado, é uma grande bobina, e quando ligado gera um baita de um campo magnético. E aí a gente sabe que todas as moléculas do nosso corpo, elas têm um spin natural delas, um giro natural delas, uma frequência que elas assumem, essa rotação. E aí, no momento em que é ligado ao aparelho e faz esse campo magnético, essas moléculas elas tendem a ficar alinhadas todas de acordo com o campo magnético, a maior parte delas. E aí joga-se uma radiofrequência, que é aquilo que todo mundo que faz ressonância magnética já ouviu, que é o pá, é um barulho bem marcante, que são radiofrequências que vão passando através desse campo magnético, e cada molécula diferente tem um tempo diferente de retorno para aquela atividade, para aquele estado natural dela, vamos dizer assim, de movimentação. E quando ela volta para essa polaridade original, vamos assim dizer, ela libera energia. E essa energia que é liberada é captada pelo computador, e aí através de um tratamento computadorizado, cada um desses sinais que são captados são transformados numa imagem, e é uma imagem que dá uma riqueza de detalhes fantástica. A ressonância magnética é realmente assim, toda vez que você olha uma imagem, é uma tecnologia embarcada absurda, e é um avanço na medicina
tremendo, né, pela qualidade, e tanto quanto maior o campo magnético da ressonância magnética, maior é a definição. Então, se alguém tiver curiosidade de ler o laudo, normalmente aparece lá, ressonância realizada em 1,5 Tesla ou 3 Tesla. Então, que é o que normalmente tem os aparelhos de ressonância magnética, 1,5 ou 3 Tesla. E isso, quanto maior o campo magnético gerado, maior a resolução das imagens também. Mas isso é a parte física da coisa. Para a gente, o importante é a aplicação clínica, a menos que alguém tenha aspiração de radiologista aí. Coloquei aqui 2 imagens, né, na sagital e no axial, para a gente avaliar. Na nossa esquerda existe uma coluna lombosacral com uma imagem ponderada em T1, onde, por exemplo, onde que é mais rico em água na nossa coluna lombosacral? Aqui no canal. O líquido raquidiano ele aparece pretinho. E em T2, como que ele aparece? Ele aparece branco. E o interior dos discos? O interior dos discos, a gente sabe que o núcleo pulposo ele é mais rico em água e, portanto, ele deve ser branco. Isso vai dar uma informação importante nos próximos diapositivos, onde a gente vai entrar com as alterações do exame, isso vai ser importante para a gente. E no axial, a gente consegue ver aqui corpo vertebral, esse V aqui são os elementos ósseos posteriores, né? A apófise, né? As costas do paciente está aqui. O paciente está deitado, né, de barriga para cima com o pé no nosso rosto. Então a convenção é exatamente essa. O pé está para cá, de forma que aqui é o lado direito do paciente, aqui é o lado esquerdo, aqui é a parte ventral, aqui é a parte dorsal. Então, corpo vertebral, os elementos ósseos posteriores, o interior do canal. Eventualmente na imagem a gente consegue avaliar o interior da articulação facetária. Indiretamente a gente vê o espaço, o espaço foraminal aqui. Então, nessa imagem da nossa esquerda, assim como na esquerda, na área mais lateral aqui no nosso diapositivo, a gente tem a imagem ponderada em T1, onde o interior do saco dural, que é onde tem o líquido raquidiano, ele é pretinho, e em T2, onde ele é mais branco, que a gente também consegue avaliar essas estruturas, além da musculatura também que envolve, que protege, que é a musculatura paravertebral, que é onde eu estou mostrando aqui com o meu cursor.